Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento nós vamos trazer um entendimento de uma palavra que está em Mateus 23, que fala do estilo de vida dos fariseus. É tão interessante porque nós precisamos também identificar aquele estilo de vida reprovado por Jesus, reprovado pela Bíblia, reprovado por Deus, aquele estilo de vida que nós não queremos manifestar nas nossas decisões, na nossa vida. Então, em Mateus 23, versículo 1 diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se sentam na cadeira de Moisés. Versículo 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha só que interessante, né? Façam tudo o que eles vos disser, mas não façam o que eles fazem. Quer dizer, não sigam o exemplo dos fariseus. Não sigam, porque Jesus reprovou, Jesus condenou, Jesus não validou. Jesus não disse para nós imitarmos os fariseus. Mas muitas vezes, esse estilo de vida que os fariseus viviam, de ficar com inveja daqueles que pregavam e viviam o evangelho verdadeiro, muitas vezes esse estilo de vida não flui de um mero querer natural, mas sim de influências espirituais também. Porque o maligno, o diabo tentador, ele atua nos sentidos das pessoas. Ele traz informações, ele traz ministrações, ele traz inverdades, enganos, ministra na vida da pessoa, no ser da pessoa, e essa pessoa começa a ter reações. A partir do momento que ela começa a acreditar naquilo e absorver esse engano e aceitar isso como estilo de vida nas crenças, aquela pessoa ela vai manifestar um estilo de vida muito semelhante a dos fariseus. E aqui, primeiramente, eu quero falar que os fariseus eles eram invejosos. Eles invejavam a Jesus. Por quê? Porque eles não viviam o que pregavam. E Jesus vem com esse estilo de vida, além de um estilo de vida religioso, um estilo de vida de relacionamento profundo, verdadeiro, íntimo, que correspondia com o amor de Deus. Quando Deus fala a Jesus: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós temos fundamento para isso que nós estamos falando aqui na Bíblia. Olha isso que interessante. Deus nunca falou aos fariseus, né, que ele se comprazia no estilo de vida dos fariseus. A Bíblia não fala isso, não retrata nada sobre. Inclusive, o estilo de vida dos fariseus é condenável, é comparado a sepulcros caiados, que são aqueles sepulcros que por fora tá aquela estrutura bonita, toda trabalhada, entalhada, vernizada ali pelo, trabalhador, mas por dentro a situação está feia. Por dentro a situação está difícil, você entendeu, né? Difícil para cheirar, sentir o cheiro da putrefação, do pecado. Nós estamos falando em linguagem figurada, eu não estou falando carnalmente aqui, né? Não estou desprezando ninguém que já se foi, não. Aqui nós estamos falando de uma linguagem figurada. Assim como Jesus,
comparou os fariseus a sepulcros caiados, né? Por fora eles apresentavam bonitos, eles eram intelectualizados, né? E nada contra ser inteligente. Você pode ser intelectualizado e ao mesmo tempo se humilhar debaixo dos pés do Senhor Jesus. Você pode ter a sabedoria, você pode ter teologia, ser doutor em teologia e ter a revelação de Deus na sua vida. Nada contra isso. O problema que Jesus condenou foi as aparências. O viver por aparência. O parecer ter. O parecer ser. Entendeu? Parecer com algo que não era. O parecer com o santo. O parecer ter a sabedoria verdadeira. Né? Mas a Bíblia diz, o próprio Cristo fala, você vai conhecer como os fariseus. Você vai distinguir entre aquele que é verdadeiramente filho da luz e o que é filho das trevas. O que é filho da obediência e o que é filho da desobediência. Pelos frutos você conhece uma árvore. Pelos frutos você vai conhecer se essa pessoa ela tem verdadeiramente profundidade. Mas infelizmente nós vivemos dias de uma carência tão profunda de discernimento. Uma carência tão profunda de discernimento, por quê? Porque a igreja precisa estar profunda na Bíblia para ter discernimento. Ela tem que ter as práticas profundas do jejum, da oração, da adoração a Deus. Aleluia, Jesus. Né? Para que ela tenha também esse discernimento, essa revelação. Essa percepção potencializada é o discernimento. Né? Para que ela não venha confundir aqueles que são fariseus com enviados de Deus verdadeiramente. E às vezes confundir os que são enviados com fariseus. Parece que é isso que está acontecendo hoje. Inversão de discernimento. Né? Existe uma inversão de discernimento. Entendeu? Os que eram para ser honrados, eles estão sendo desprezados. E muitos que estão sendo desprezados eram para ser honrados. Mas Deus não se engana. A Bíblia diz que Deus não se engana. E ele não se deixa zombar. Por aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, logo, logo, a recompensa da honra virá. Logo, logo, a recompensa, o fruto, a resposta é a palavra certa, da insensatez aparecerá. Mas uma das diferenças também dos fariseus é que eles eram superficiais. Superficiais. E quando você presta bem atenção na vida dos fariseus pela Bíblia, você vê que eles falavam palavras bonitas. Eles falavam, eles alegavam, eles se autopromoviam, eles queriam ser ovacionados, aplaudidos. Eles queriam ter a atenção de admiração, serem vistos pelo povo, admirados e aplaudidos. Por outro lado, Jesus não fazia pouco caso dessas ovações, de ser ovacionado. Jesus não fazia caso disso. Jesus faz caso de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de amar a Deus, de viver o amor de Deus, de viver a santidade de Deus. Os fariseus sempre ficavam mimimi, mamamó, né? Alguns falam, conforme a cultura, ficava só na alugação, né? Ficava no 7-1 hoje. Mas os fariseus, eles pareciam que faziam tudo certo. Se fosse, aí eles pegavam naquele dia que era mais importante, o dia da reunião lá na sinagoga deles, né? Da celebração deles, eles pegavam os seus estudos, seus papiros, ou eles se preparavam com as suas vestimentas. Se fosse hoje, eu não tenho dúvida que os fariseus andariam com a Bíblia debaixo do braço, né? Todo legalista. Eu estou indo para o templo do meu Deus.
e você é um pecador. Não. Mas de repente, atualizando melhor ainda, de repente os fariseus hoje pegariam o celular, que tem o aplicativo da Bíblia, colocariam no bolso, tem aqui a Bíblia, e eles iriam cantando uma música de louvor, atualmente, a Deus, né? Mas nós precisamos entender que Deus não nos chamou para ter uma vida farisaica. Deus nos chamou para sermos luz. Deus chamou Jesus para manifestar a luz dele. Deus chamou Jesus para manifestar a salvação. Deus chamou Jesus para manifestar a grandeza daquilo que ele podia realizar em milagres, em perdão, olha só, em paz. Quando você medita profundamente na Bíblia, no sermão de Jesus, o sermão da montanha, quando você medita profundamente nas palavras que saíram da boca de Jesus, se você estiver bem focado e quebrantado, você chora, você recebe o seu ministrado, você é transformado pelo poder que Jesus carregava na sua vida. Esse poder, os fariseus eram destituídos desse poder, porque eles tinham um poder vazio, eles não tinham nenhum poder. Eles alegavam que representavam Deus na terra, eles eram para ser representantes de Deus na terra, mas eles eram vazios, eles só tinham palavras de exortações, eles tinham palavras de colocar jugo pesado sobre as pessoas. De repente se destacavam em alguns princípios interessantes. É interessante você praticar os princípios bíblicos, mas só se destacar nos princípios sem a vida de Deus, através de Jesus, vai nos fazer legalistas. Vai nos fazer cheios, vai te fazer cheio de si mesmo. Você vai ter muita certeza e pouca humildade. Entendeu? Não sejamos como os fariseus, que ficam acusando o próximo e não enxergam a si mesmos. Não sejamos como os fariseus, que perderam a grande oportunidade da vida deles de aprenderem com Jesus a sabedoria de Deus. Mas o interessante que também os fariseus tinham os seus seguidores. Os seguidores dos fariseus praticavam o que eles viam os seus mestres falar. Eram os discípulos dos fariseus, né? Hoje, até de uma forma brincando, nós poderíamos falar que eram os fariseuzinhos, né? É engraçado, mas trazendo para realidade, para o significado real, isso é muito triste. Os discípulos dos fariseus, eles iam na pegada dos seus mestres fariseus. Eles tinham seguidores também. Eles tinham aqueles que acreditavam neles também. É lógico que quando a grande parte da multidão começou a ouvir Jesus e se converter a Jesus, eles começaram a deixar de ouvir os fariseus, porque eles viam que Jesus tinha graça, sabedoria e poder na vida dele. E Deus validava e respondia com sinais e maravilhas. Deus aprovava Jesus. E aí a multidão começou a seguir. E isso implicou em muita inveja, muita trama, muita falação, muita manipulação contra a vida de Jesus. Que nós, nesse momento, possamos arrancar da nossa vida, pedir para o Espírito Santo arrancar da nossa vida, da sua vida, da minha vida, tudo aquilo que se assemelha aos fariseus. Se é holofotes que você quer, que você possa se arrepender disso, entendeu? Que você não dependa, que você não tenha essa carência de depender dos aplausos dos outros e de aprovação humana, mas que você, primeiramente, tenha a aprovação de Deus que está nos céus e possa estar na sua vida.
Que você peça para o Espírito Santo arrancar as raízes de rejeição do seu interior e prove do amor de Deus. Prove da graça de Deus na sua vida. Arranque toda a máscara do farisaísmo da sua vida. Mostre para Deus quem você verdadeiramente é. Aí na sua casa, no seu lugar secreto. De repente na sua solitude ou na sua solidão. Rasgue seu coração diante de Deus. Deixa Ele mudar concepções, conceitos, estilos de vida errado, desalinhado, tortuosos, tortos, que um dia foram acreditados por você, que a sua crença aceitou. Não acredite mais no estilo de vida dos fariseus, mas assuma, aceite, ame, queira o estilo de vida de Jesus. 1 João 4,17 diz assim, a parte C do versículo. Assim como Ele é, sejamos nós também neste mundo. You are royals.